Chegamos em regiões desconhecidas no mais novo episódio de Ahsoka e bora para nossa análise de primeiras impressões desse sexto capítulo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora para mais um vídeo de primeiras impressões de Ahsoka, desta vez para falar sobre o sexto episódio. Se você ainda não assistiu, o episódio já está disponível no Disney Plus, vai lá, assiste e depois volta pra cá, porque esse vídeo aqui terá spoilers, muitos spoilers. Bom, antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal e se gostar do conteúdo depois, não esquece de deixar o seu curtir e de mandar para seus amigos que também estão acompanhando Ahsoka. Bom, chegamos no tão sonhado momento onde Ahsoka, Sabine, Baylan, Hat, todo mundo foi para uma nova galáxia. Chegamos em regiões desconhecidas, uma galáxia tão distante, e esse é o nome do episódio que passa uma sensação de imersão pra gente meio estranha, meio diferente, né? A gente tá acostumado a ver Star Wars como uma história contada numa galáxia tão distante. E dentro do universo de Star Wars, Huyang falando pra Ahsoka, Baylan falando pra Hat, eles também têm histórias de uma galáxia tão distante e agora eles estão nesta galáxia. Uma galáxia de contos, de lendas que estão se tornando reais. Então eu gosto muito do começo pacífico da Ahsoka com o Huyang ali, deles conversando um pouco sobre esses contos, deles meio que fazendo uma metalinguagem com o nosso mundo aqui. A Ahsoka até dá uma brincada, né? Eu lembro que você contava sobre esses contos dessa galáxia tão distante, enquanto a gente era pequenininho lá na Ordem Jedi, quando eles eram provavelmente younglings ali, preparando-se para se tornar o padawan de algum mestre Jedi, e ela até brinca que eles têm as histórias 1, 2 e 3 e a 1 é a melhor de todas, né? Aí eu não sei se é uma brincadeira com a primeira trilogia, com as 3 trilogias de Star Wars, falando que a primeira é a melhor de todas. Aí também não sei se a primeira que eles estão considerando é a prequel ou se é a primeira que foi lançada que é a original, mas eu gostei muito dessa brincadeirinha deles tratarem esta nova galáxia que eles estão chegando como a gente trata a galáxia tão distante de Star Wars. E o nome do episódio já deu uma preparada de que a gente estava vendo algo fantástico acontecendo dentro de um universo fantástico. Então, eles estão indo para um lugar ainda mais fantástico relacionado a tudo aquilo que a gente está vendo. E assim, eu até agora tô um pouco com falta de ar, eu não sei se é o calor imenso em São Paulo, não sei se são as sensações que esse episódio trouxe, mas assim, de novo, a Ahsoka passando pra gente uma grandiosidade do universo Star Wars que a gente sentia falta, né? Nesses primeiros 5 episódios, foi uma grandiosidade que foi ali escalonando, né? O episódio 4 pra mim até agora foi o ápice, o episódio 5 é um presente, e esse episódio 6 é uma novidade, né? A gente não estava tão acostumado assim a ver novidades no universo Star Wars. A gente pegou muito na nostalgia em Ahsoka, só que agora a gente tá pegando também na novidade, naquela parada que intriga a gente, de deixar a gente querendo mais. Por quê? Porque isso é algo que a gente ainda não viu, né? Então, eu não queria que esse episódio acabasse. Eu queria ver, e não é que eu queria a conclusão da história ali, da quest da Sabine, nem nada do tipo. Eu queria ver ela explorando essa nova galáxia, ela explorando esse novo mundo, sabe? Então, eu gostei demais dessa sensação de aventura que esse episódio passou e que a Ahsoka vem passando, porque essa é a essência de Star Wars e aqui tá fantástico. E uma coisa que eu falei aqui já no começo do vídeo, eles chegam numa galáxia tão distante, uma galáxia que pra eles era só um local de histórias, um local de lendas, um local de contos. E eu vejo aqui como uma oportunidade do Dave Filoni usar essa galáxia para introduzir algumas coisas do Legend de Star Wars no cânone aqui. Eu não sei se ele vai fazer isso ou não, mas eu vejo isso como uma grande possibilidade, também pode ser assunto pra gente tratar em um outro vídeo. Então vamos lá, eles chegaram no mundo de Perídia, que é o antigo planeta natal dos ancestrais das Irmãs da Noite, os Dathomiri. Os arquivos Jedi falavam deste lugar, como diz Baylan, é o fim de uma rota de migração dos Purrgil, as histórias que Huyang contava às crianças, os contos de uma galáxia tão distante. Então, é normal que a Ahsoka e o Baylan tenham conhecimento dessa história, porque os dois ouviram tudo isso dos arquivos Jedi que o Baylan deve ter estudado quando ele já era um mestre Jedi, mas também das histórias que ele também ouviu do Huyang, não foi só a Ahsoka que ouviu. Então é muito legal a gente vê toda essa carga destes dois personagens, e esse episódio aqui ele fala muito da Ordem Jedi. A gente vê a Hat sempre querendo saber mais e sempre tentando também conhecer mais do seu mestre, do Baylan, saber para que ele está preparando ela, o que ele sente de falta da Ordem Jedi, como é que era. Então eu achei muito legal também a relação deles dois. E falando um pouquinho deles especificamente, até aqui eu tava gostando mais do Baylan. Por quê? Porque ele não tinha essa ambição enorme, ele combinava muito ali com os Jedi Sombrio que a gente vem falando desde o começo, e ele era alguém que carregava muito dos ensinamentos da Ordem Jedi, como eu já disse.
Do momento dele falar pra Sabine ficar tranquila que ele ia cumprir a palavra dela. A gente sabia, assim, provavelmente que tinha alguma pegadinha ali. Tipo, você vai ver o Ezra, mas logo depois que você vê o Ezra, eu já cumpri minha palavra, aí é cada um por si, sabe? Isso aí a gente já esperava que tivesse. Mas eu tava gostando muito mais dele em comparação a Hatch por conta dessa carga que ele tem, do peso e da noção de mundo que ele tem, né? Vai ser triste eu lutar com a Ahsoka porque são poucos Jedi que existem ainda. Sabe, ele era uma pessoa muito calma, uma pessoa que não saía do eixo, que tinha tudo muito bem planejadinho. Só que agora que ele tá se aproximando do objetivo dele, ele começou a dar uma empolgada um pouquinho maior, começou a mostrar uma ambição também gigantesca, né? Daqui a pouco a gente fala disso. E o que eu mais gostei nesse episódio, além, é claro, do reencontro da Sabine com Ezra e da chegada do Thrawn ali, que foi uma imponência absurda, eu gostei muito da Shin Hatch. Por quê? No episódio 4 do nosso podcast de Star Wars, o Wookiee Talk, eu tava falando com a Gabi, que participa também do podcast, e a gente começou a falar sobre a relação da Shin Hatch e da Sabine evoluir para algo mais de ajuda, né? Com uma apoiando a outra em algum momento de necessidade. Alguma forma, alguma circunstância possível de que no final elas não se matem, mas elas acabem se ajudando por alguma situação assim meio extrema ou não? Olha, não tinha pensado nisso. Mas não sei, talvez sim. Talvez elas se encontrem num momento de desespero. A gente não sabe o que vem pela frente nos próximos episódios. Até mesmo porque a Hatch tem uma rusga com a Morgan, então talvez no futuro elas precisem uma da outra, assim, sabe? E a gente falou que seria legal acontecer isso, algo que a gente não tava nem cogitando até aquele momento. E nesse episódio eu comecei a ver isso, eu gostei demais de ver isso, porque a gente tava entendendo que elas estavam criando uma relação muito próxima, uma relação de rivalidade. A Shin Hatch, nos momentos iniciais desse episódio, ela olha pra Sabine com uma obsessão absurda, com aquele olhar penetrante e assustador dela ali, que dá até medo, né? Só que depois, a gente vai vendo um lado da Shin Hatch que a gente não tinha visto até então. Eu já tinha falado em outros vídeos que ela parecia estar mais inclinada ao lado sombrio do que o Baylan. O Baylan parecia até mais próximo do lado luminoso, mas fazendo as coisas da maneira dele, né? Sobrevivendo do jeito que ele pode para ter uma vida confortável ali. Só que aqui as coisas mudaram de figura e eu achei isso muito, muito bom. Porque a Shin Hatch, ela dá uma primeira vez que ela meio que enfrenta o Baylan, né? Quando o Baylan tá lá conversando com o Troll e o Troll fala, a Sabine foi atrás do Ezra, podem ir também. Aí a Shin Hatch já entendeu, é pra gente ir pra matar ela. Mas você não tinha dito que ia cumprir a sua palavra? Eu achei que você cumpriria a sua palavra. Então ela já fica meio assim com o próprio mestre, que era alguém que ela confiava inteiramente, que ela sabia que era uma pessoa honrada ali nos termos deles, mas que era honrada. E agora ela começa a ficar um pouco mais na dúvida, né? E também ela fala algo em prol da Sabine, né? Você não disse que cumpriria a sua palavra? E ela vai meio contrariada fazer essa missão que o Troll mandou. Então eu gostei demais de ver este ponto da Shin Hatch. E eu ainda tenho que maturar um pouquinho mais a mudança do Baylan aqui. Não é que ele mudou e não faz sentido. Faz sentido sim, porque agora ele está próximo do objetivo dele. O objetivo de quebrar essa roda de Império, República, Império, Nova República, Primeira Ordem e os caralho. E uma coisa bem legal é que quando eles chegam em Perídia, o Baylan ele fala, isso aqui é o final da rota dos Purrgil e é um cemitério de Purrgil. As baleias vêm aqui pra morrer. E aí eles passam numa carcaça de um Purrgil mesmo. Então foi bem tenebroso, foi bem tenso. E quando eles entram no planeta e tá lá as grandes mães, que elas são ancestrais das Irmãs da Noite, né? Passa um outro medo, um misticismo diferente, aquela parada de coisa nova. A Shin Hatch e o Baylan ficam um pouco cabreiros ali. A Shin fala, mais bruxa, né? E a Sabine fica tipo, cala a boca, porra, caralho. E eu achei bem legal isso tudo. E eu começo a achar que a Sabine tem um ponto importante a desempenhar no plano do Baylan, né? Porque o Baylan fala que está tudo destinado a acontecer. A gente tem na vinheta de encerramento de todos os episódios de Ahsoka aqueles fios que se conectam nessa galáxia tão distante, nessas terras desconhecidas em que nós chegamos agora, e a gente tem essas grandes mães falando muito do fio do destino, os fios do destino que explicam, que mostram tudo o que irá acontecer. Elas falam nesse episódio que esses fios não mostraram a Sabine é uma ponta solta, né? Então, e o Baylan quer quebrar
esse destino já prescrito, esse destino que já vai acontecer de todas as formas, esse destino esperado. Então eu vejo a Sabine sendo essa ponta solta algo crucial pro plano do Balon funcionar. Então eu tô gostando muito do que tá acontecendo aí, porque a gente não tem mais dois lados se enfrentando, a gente tem novas frentes surgindo. O Troll tá por ele e pela Morgan Elsbeth lá, não tá nem aí pro Balon e pra Hatch. O Balon tá com os objetivos dele e tem algo guardado pra Hatch e também pra Sabine, né? Sabine faz parte do plano dele. Isso dele falar que quer quebrar essa linha predestinada e as grandes mães falando que a Sabine é uma ponta solta nessa linha do destino que já tá escrita, que mostra tudo o que vai acontecer, já deixa uma pontinha ali pra gente ficar esperto pro futuro. E essa motivação do Balon, ela é bem parecida com algo que a gente teve em Game of Thrones, com a Daenerys, quando ela volta pra Westeros e ela fala: Lannister, Targaryen, Baratheon, eles são partes de uma roda. Uma hora um tá no poder, outra hora outro, mas eles sempre voltam. E é isso que o Balon fala aqui em relação ao Império, à Nova República, à Primeira Ordem, a todos os poderes que vão se alternando aí no comando, né? E a Hatch até pergunta: e agora é a nossa vez? E ele: não, eu vou quebrar essa roda, né? Basicamente é a mesma intenção. A Daenerys falhou no plano dela e provavelmente o Balon também vai falhar, mas pode ser que a gente tenha algo bem interessante surgindo dessas motivações extremamente ambiciosas, diga-se de passagem. Uma coisa que eu achei legal aqui é que as grandes mães, elas sentem o cheiro de Jedi na Sabine, ou seja, essas maiores lendas, elas acontecem em todas as galáxias, né? Nas galáxias, nessas terras desconhecidas, de uma galáxia tão distante, também se conhece toda essa mitologia dos Jedi e o perigo que a Sabine carrega por ser algo novo, algo que essas grandes mães não estavam esperando. Mas pra mim faria sentido também elas sentirem o cheiro Jedi do Balon, que deve exalar um cheiro Jedi maior do que o da Sabine, né? Porque ele é um Jedi de fato. Ele era, né? Agora não é mais, mas ele foi um Jedi treinado na Ordem e tudo mais. Agora vamos falar dele, o grande almirante Troll, a lenda, o brabo, o cara que sabe de tudo, aquele que está sempre um passo à frente, que começou a ser citado nesse Filoniverse aqui das séries em Mandalorian. Os Lords Imperiais remanescentes discutindo quem poderia ser o líder deles para o ressurgimento do Império, o herdeiro do Império, eles falam do Troll, e o Moff Gideon fala lá que ele não ouviu falar nada do Troll. Por que ele não ouviu? Porque o Troll estava em outra galáxia, em um exílio completo, impossibilitado de retornar, então por isso mesmo que ele não sabia de nada. Um dos Imperial Lords naquele momento do Conselho Sombrio lá de Mandalorian, ele fala que ele tem algumas notícias aí que pode indicar, né? Então ele devia estar em contato com a Morgan, que estava pensando, sonhando com isso, né? Nada muito concreto, só que agora a Troll está voltando. E ele mostra ali que ele realmente é o herdeiro do Império. Ele tem algumas forças restantes do Império. Ele fala que os números estão baixos, diminuíram bem. Ele tem lá, sim, o seu poderio militar, mas ele fala para Morgan que eles têm que ir logo porque os números baixaram, eles precisam chegar lá para tentar se reerguer com o que eles têm agora, porque se demorar mais tempo vai ser pior. Então eu gostei demais da presença do Lars Mikkelsen. Para quem não sabe e assiste The Witcher, ele é o cara que faz o Stregobor e ele faz a voz do grande almirante Troll também em Rebels, na animação que o Troll foi apresentado no cânone de Star Wars. Para quem não sabe também, o Troll é um desses personagens que foi criado no Legends de Star Wars, algo que não faz parte do cânone, e foi trazido para cá porque ele é um personagem fabuloso. E uma coisa bem legal do Troll é que ele tem muito conhecimento cultural dos adversários dele, então ele consegue inclusive encontrar soluções em batalha, soluções não de combate no mano a mano, mas soluções intelectuais às vezes, para conseguir sobrepor os seus inimigos, né? Para conseguir vencer os seus adversários. Quando ele descobre que a Ahsoka pode estar chegando, ele já fala direto: eu quero saber tudo sobre ela, passado, cultura, quem foi o mestre dela. Por quê? Porque a relação dele mais próxima é com os membros da Ghost mesmo, com o Kanan, com o Ezra, com a Sabine. A Sabine, quando ele olha, ele fala um rosto conhecido. Agora a Ahsoka ele não sabe muito e ele já quer se preparar para a chegada dela. Ele nem sabe se é certeza que é ela mesma, mas ele já fala: eu quero saber tudo sobre ela. E aqui, quando ele pergunta pra Morgan quem são esses mercenários, que é o Balon e a Hatch, ela fala: esse é Baylan Skoll, um mercenário. Ela não falou que ele é Jedi, tudo bem que ele pode perceber pela postura, mas ele fala: você deve ser o general Baylan Skoll da Ordem Jedi, porque na Guerra dos Clones, nas Guerras Clônicas, ele sabia muito bem contra quem ele estava lutando. E ele sabia muito bem quem eram os Jedi que estavam no campo de batalha. Então ele já reconhece o Baylan, quando ele escuta o nome, claro, ele já sabe que o Baylan era um Jedi. A Shin-Hati
aprendiz ali, ele sabe como funciona. Então eu gostei demais de ver essa imponência intelectual do Thrawn aqui. Né? Ele tá sempre um passo à frente, ele tá sempre preparado, ele tá sempre conhecendo aqueles que estão perto dele e os inimigos dele também. Só que uma coisa que me admira aqui é ele não ter encontrado o Ezra esse tempo todo, né? Eu sei que ele tava preocupado em reerguer o Império e tudo mais, mas o Ezra tava lá. E se ele tá tão preocupado com o Ezra assim, faria sentido ele ir atrás. Só que, talvez também pode ter um medinho ali, né, um pouco de cautela, porque o Ezra já deu um atraso para ele antes e poderia novamente dar e acabar com tudo de vez. O Thrawn, ele não é o tipo de pessoa que vai dar um passo maior que a perna. Fiz um resumão ali sobre o Ezra, sobre o Thrawn, num vídeo que eu postei antes do começo de Ahsoka falando dos personagens de Rebels. Mas o Thrawn é esse calculista aí, o cara, o Peaky Blinder de Star Wars, que tá sempre um passo à frente. E o Ezra, ele, quando ele surge, ele não é nada, ele não sabia que ele tinha essa familiaridade com a força, nem nada do tipo. Só que ele acaba entrando na tripulação da Ghost, né, que tem a Hera Syndulla, que tem a Sabine, e lá tinha o Kanan Jarrus, que era um Jedi, né? Então ele sobreviveu à Ordem 66 e ele treina o Ezra e o Ezra acaba se tornando um Jedi do jeitinho que o Baylan explicou aqui. Um Jedi que foi iniciado quando a Ordem já tinha caído. E aí nós temos a Sabine meio que fazendo merda de novo, né? Eu tô gostando demais da Sabine, ela sempre foi impulsiva assim. E a gente não dá pra julgar, porque todo mundo que estivesse na situação dela faria o mesmo, né? Ela tá há quanto tempo sonhando em reencontrar o Ezra? Ela não ia pensar em armadilha, não ia pensar em nada, ela só ia querer chegar lá o quanto antes, e é isso que ela faz, né? Só que foi tudo muito fácil. O Thrawn ajudou, né? O Baylan e a Hatch ajudaram. A Hatch, tudo bem, a Hatch ela tá genuinamente querendo que o Baylan cumprisse a palavra ali e deixasse a Sabine com o Ezra de boa, mas ela foi muito... Ela sim vai dar passos maiores que a perna, e esse foi um deles, porque ela devia desconfiar do Thrawn e pelo menos tentar despistar alguém que pudesse vir ao rastro dela. Mas ela nem ligou, tá certa, né? Todo mundo faria o mesmo. Nem ligou, queria achar o Ezra o quanto antes e ela fez isso. Eu gostei demais dessas criaturas dessa nova galáxia, né? Criaturas que cada planeta do universo Star Wars tem as suas criaturas ali diferentes. Isso sempre foi um dos grandes méritos, dos grandes êxitos de Star Wars. E aqui, de novo, são criaturas fantásticas, bem legais da gente ver. E a relação da Sabine com aquele cachorro, que não é um cachorro, né? Porque no primeiro momento parece um lobo feroz e tudo mais, mas depois a gente vê que é um cachorrinho que só tem tamanho, tipo um Golden mesmo, né? Ele quer brincar, ele faz birra e tudo mais, então ele foge quando tem alguma briga ali, então eu achei bem legal também essa dinâmica, essa parte de comédia do episódio. E quando a Sabine chega, vê aqueles bichinhos também muito, sei lá, eu não sei se é fofo ou se é estranho, tá? Ainda não consegui definir. O filhote é estranho pra caralho, não é fofo, tá? Mas aqueles bichinhos, eles estão usando pingentes da Aliança Rebelde, né? Um símbolo que está marcado ali no traje mandaloriano da Sabine. Eles reconhecem e assim ela sabe que eles estão com o Ezra. E aí ela chega finalmente nesse reencontro. O Ezra ali atrás olhando ela, falando que pode contar com ela. Esse é um momento que o nosso coração de fã de Clone Wars, de Rebels, ele se enche de novo, como essa série tá fazendo desde o começo. Essa é a série que o Filoni pediu pra fazer, implorou pra fazer e sabia exatamente o que faria com ela. E a cada episódio que passa ele vem mostrando isso. E aí que tá o que eu falei da Sabine dar um passo maior que a perna. O Ezra fala, como você me achou aqui, como você tá montada num bicho desse, o que aconteceu? E ela sabe, né, que ela não pode falar, porque o Ezra vai falar, mano, a gente tem que correr agora, o Thrawn tá vindo atrás de você, e ela só quer aproveitar o momento. Então de novo a Sabine tá se precipitando e vai dar merda. Só que uma coisa legal é que assim, nós temos agora essas três frentes. Nós temos a Sabine e o Ezra que vão se juntar a Ahsoka quando a Ahsoka chegar. Nós temos o Thrawn e a Morgan Elsbeth que querem vazar dessa galáxia junto com essas grandes mães. E nós temos o Baylan e a Hatch, que a Hatch ela tá ali seguindo o Baylan, mas ela nem sabe muito bem o que ele quer. Ela já tá meio assustada porque ela achou que ele fosse um pouco mais honrado do que ele tá se mostrando agora aqui, quando o objetivo dele tá bem claro e bem próximo de se realizar. E ele tá perto de fazer o que ele quer. Ele tem um poder magnífico nessa galáxia, um poder que os outros desconhecem e que ele está sentindo. Isso deve ser também uma armadilha do destino, algo que pode causar a morte de Baylan Skoll até, né? Não pensei isso agora aqui, não sei o que pode acontecer, mas cada um tem um objetivo diferente. A Sabine queria encontrar o Ezra, encontrou. O Baylan quer alguma coisa nessa galáxia e o Thrawn quer vazar daí o quanto antes, e a Ahsoka quem pediu o Thrawn. Então a Ahsoka também tem um outro objetivo, são 4 objetivos diferentes em 4 grupos, todos muito poderosos, com magia, com força, com tudo que Star Wars oferece de melhor.
Então, de novo, de parabéns o Lars Wilkenson para conseguir traduzir toda a imponência que ele passava no Troll na animação aqui de uma forma também muito maior. Aquela entradinha, todos os troopers falando Troll, 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 e ele vindo de longe. A primeira frase dele também já causou um impacto de tipo... esse é o cara mesmo. Dando uma pressionada na Morgan Elsbeth lá, pô, você, mais do que qualquer outra pessoa, subestimar um Jedi e dar a Ahsoka como morta sem ter plena certeza, você não sabe o que os Jedi são capazes, né? Você confia nesses mercenários, eles que se fodam também. Então, o Troll, ele mostrou muito para que veio aqui. Eu gostei demais desse episódio, sempre lembrando vocês que o nosso podcast Wookie Talk, ele vem com um conteúdo mais detalhado, porque aqui é primeiras impressões, acabei de ver, ainda tô meio ofegante, porque esse episódio me deixou assim também, e depois, com mais calma, eu vou assistir de novo, aí eu vou gravar um podcast com mais gente, com outros pontos de vista, pra gente trazer também diversas referências e alguns detalhes e observações que podem ter ficado de fora desse vídeo. Se vocês gostaram, curte aqui, se inscreve no canal, dá uma olhadinha nas playlists, tanto de Ahsoka quanto do universo Star Wars no geral, que provavelmente você vai gostar de alguns conteúdos que tem por lá. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que tá aqui, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.